Aqui está o ladrão, o viciado que roubou nosso dinheiro. Meu irmão Tiago, gritou, me empurrando com força contra a parede. Ele algemou meus pulsos enquanto minha família aplaudia nervosamente. Eu não revidei, não chorei, apenas olhei para ele, direto nos olhos. Você não pegou um ladrão, Tiago. Você acabou de sequestrar uma agente federal. Antes que eu te diga o que aconteceu quando a Polícia Federal arrombou a porta, deixe um comentário. De onde você está assistindo e que horas são para você agora? Quero ver até onde essa história viaja. 2 horas antes, eu havia entrado naquela adega subterrânea parecendo um desastre. Usava um moletom manchado e calças jeans que não viam uma máquina de lavar há semanas. Mantive a cabeça baixa, minhas mãos tremendo o suficiente para ser convincente. Para minha família, eu era Mariana, de 32 anos, a ovelha negra, a fracassada que não conseguia manter um emprego. Para o governo federal, eu era uma agente especial sênior, imersa em uma operação de 6 meses. Mas naquela noite, eu tinha que ser a bagunça que eles esperavam. A festa era repugnante. Era uma celebração de aposentadoria para meu irmão Tiago, realizada em um cofre alugado, forrado com garrafas de Cabernet Safra. Os convidados não eram amigos da família. Eram homens com olhos frios e volume sob os paletós. Os investidores do império de logística de Tiago. Tiago me encurralou antes que eu pudesse sequer chegar ao bar. Ele me arrastou para uma área de serviço. Sua mão apertava meu braço com força, deixando marcas. Ele cheirava a perfume caro e medo. Você está um lixo, ele sibilou, olhando por cima do ombro. Mas isso é perfeito. É exatamente o que eu preciso. Ele estava desmoronando. Eu podia ver o pulso saltando em seu pescoço. Ele me disse que 5 milhões haviam sumido de suas contas. Ele me disse que os homens lá fora iriam matá-lo se ele não encontrasse um bode expiatório. Ele precisava de alguém para culpar. Alguém descartável. Alguém como eu. Vou dizer a eles que você pegou, ele sussurrou, os olhos arregalados e maníacos. Você é uma viciada. Ninguém vai questionar. Você vai para a cadeia por alguns anos. Eu pago seu advogado e eu continuo vivo. Você entende? Eu gemi e me afastei, interpretando meu papel. Tiago, por favor. Eu não peguei nada, mas por dentro, meu pulso estava firme. Ele achava que estava me incriminando. Ele não sabia que eu era quem havia esvaziado as contas. Ele não sabia que 3 dias antes eu havia tropeçado em seu escritório, fingindo estar bêbada e implorando por um empréstimo. Eu acidentalmente derramei uma xícara de café fervendo em seu colo, enquanto ele gritava com sua secretária por toalhas. Eu não toquei em seu computador. Não hackeei uma única senha. Eu simplesmente estendi a mão sobre sua mesa e troquei seu token físico de segurança RSA, aquele pequeno chaveiro que gerava seus códigos de login, por uma réplica falsa que eu tinha no bolso. Levou 3 segundos. Pelas últimas 72 horas, toda vez que ele tentava fazer login, ele falhava. Enquanto isso, eu estava fazendo o login do meu carro, espelhando todo o seu disco rígido. Eu não precisava ser uma hacker. Eu só precisava ser a irmã desajeitada e invisível que ele nunca respeitou o suficiente para temer. Você vai fazer exatamente o que eu disser, Tiago rosnou, me empurrando para a sala principal. Fique aí, pareça culpada. E quando eu chamar a polícia, você mantém a boca fechada. Eu deixei ele me empurrar. Eu deixei ele cravar os dedos no meu ombro. Vai contra cada instinto treinado na Academia Nacional de Polícia deixar um alvo encostar em você. Você quer atacar, neutralizar. Mas eu havia aprendido algo sobre homens como Tiago. Um narcisista só revela seus segredos quando pensa que tem controle total. Eles precisam se sentir como deuses antes de confessar serem diabos. Se eu revidasse agora, ele se calaria. Chamaria um advogado. Mas se eu o deixasse vencer, se eu o deixasse acreditar que era o homem mais esperto da sala, ele ficaria descuidado. Ele diria coisas em voz alta que o enterrariam. Então eu relaxei os ombros, deixei meus olhos se encherem de lágrimas falsas. Toquei o plástico frio do fio preso ao meu peito, bem debaixo do coração. Ok, Tiago, eu sussurrei. O que você disser. Ele sorriu, um sorriso cruel e afiado. Ele pensou que me possuía. Ele não sabia que já estava na jaula. Ele só não tinha ouvido a porta trancar ainda. De volta à sala principal, o ar havia se tornado venenoso.
Os investidores não estavam mais bebendo o vinho. O investidor-chefe, um homem com uma cicatriz atravessando a sobrancelha e um terno que custava mais do que a casa dos meus pais, se levantou. Ele abotoou o paletó, um sinal claro para seus homens. Acabou, Tiago, ele disse, a voz baixa e entediada. Você é instável. Estamos retirando o financiamento. Tiago empalideceu. Se eles saíssem por aquela porta, ele seria um homem morto. Ele precisava de um motivo para o dinheiro sumido e precisava de uma vítima para oferecer agora mesmo. Ele precisava provar que estava no controle. Não, esperem, Tiago gritou, agarrando meu braço e me puxando para o centro da sala. Eu disse que resolvi. Eu peguei o rato. Ele não apenas me acusou, ele encenou. Com uma destreza desajeitada e desesperada, ele enfiou um saco pesado, selado a vácuo, no bolso frontal do meu moletom. Então ele o arrancou imediatamente, segurando-o como um troféu. Encontrei, ele gritou, sacudindo o saco. Estava cheio de marcadores de dinheiro e pó branco. Ela estava com isso. Ela estava tentando fugir com o inventário. A sala ficou em silêncio. Os investidores pararam. Não estavam convencidos, mas estavam observando. Olhei para minha mãe, Cíntia. Ela estava parada perto da mesa do buffet, apertando suas pérolas. Este era o momento. Esta era a chance para ela intervir, para dizer que sua filha não era uma ladra, para gritar que Tiago estava mentindo. Olhei para ela em silêncio, implorando para que ela fosse mãe uma vez na vida. Cíntia deu um passo à frente. Seus olhos se moveram para o investidor-chefe, depois para os móveis caros, depois para Tiago. Ela fez as contas em uma fração de segundo. Se Tiago caísse, o dinheiro pararia. Se o dinheiro parasse, a vida dela estaria arruinada. Ah, Mariana, ela choramingou, colocando a mão no peito. Foi uma atuação digna de um Oscar. Como você pôde? Depois de tudo o que te demos, você nos envergonha. Ela olhou para os investidores, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não tenho filha. Ela está morta para mim. Façam o que tiverem que fazer. A traição me atingiu mais forte do que qualquer queda no asfalto. Não era apenas ganância, era sobrevivência. Ela estava disposta a me jogar aos lobos para manter suas viagens internacionais e luxos. Tiago viu que havia recuperado o controle da sala. Ele se sentiu poderoso. Ele me arrastou em direção à pesada adega de ferro perto da saída, bloqueando o caminho dos investidores. Ele não estava apenas me detendo, estava me transformando em uma barricada humana. Eu estou resolvendo isso, Tiago anunciou, estufando o peito. Ele tirou as algemas do cinto. Vou ligar para o delegado Miranda. Estamos fazendo isso conforme o livro. Ele bateu o metal no meu pulso, passando a corrente pelas barras de ferro da adega. O metal mordeu minha pele. Ele clicou para fechar. Sente-se aí e pense no que você fez. Ele cuspiu, o cuspe atingindo minha bochecha. Ele pegou o telefone, seu polegar pairando sobre o contato do seu policial corrupto. Ele sorriu para mim, pensando que havia vencido, pensando que eu estava presa. Inclinei a cabeça para trás contra as garrafas frias. Meu coração estava partido pela família que eu acabara de perder, mas minha mente estava fria como gelo. Vá em frente, Tiago, pensei. Faça a ligação. Tiago apertou o botão do viva-voz em seu telefone e o segurou como uma relíquia sagrada. O tom de descagem ecoou na adega silenciosa, um ronronar rítmico que soava como uma contagem regressiva. Ele olhou para o investidor-chefe, sorrindo com uma confiança desesperada e suada. Observem isso, Tiago disse, o peito arfando. Uma ligação. Problema resolvido. A linha abriu. Miranda. Tiago latiu, sua voz reverberando nas paredes de concreto. Traga a viatura para a doca de carregamento. Peguei o rato. Ela está algemada e pronta para o transporte. Faça isso discretamente. Eu o observei. Observei como seus dedos cravavam na capa do telefone. Como ele lambia os lábios, esperando a validação que salvaria sua vida. Ele esperava que Miranda, seu delegado de estimação, dissesse: "A caminho, chefe." Ele esperava que o roteiro que havia escrito em sua cabeça se desenrolasse perfeitamente. Mas a voz que veio pelo alto-falante não era o sotaque arrastado de Miranda. Era nítida, calma e absolutamente profissional. Miranda não pode atender o telefone agora, a voz disse. Ele está atualmente algemado na parte de trás da minha van de vigilância.
O silêncio que se seguiu foi pesado o suficiente para esmagar ossos. Tiago congelou. Seu sorriso vacilou, preso entre a arrogância e a confusão. Ele olhou para o telefone como se tivesse acabado de mordê-lo. Quem é? Tiago exigiu, a voz tremendo. Coloque Miranda na linha. Isso não tem graça. Aqui é o agente especial adjunto Dantas. A voz respondeu, o tom caindo alguns graus mais frio. E você está transmitindo em uma frequência federal. O investidor-chefe se levantou tão rápido que sua cadeira arranhou alto o chão de pedra. Ele e os homens na sala souberam instantaneamente. O cheiro de uma armação os atingiu de uma vez. Tiago olhou para mim pela primeira vez em toda a noite. Ele não viu a irmã viciada. Ele não viu a fracassada. Ele viu a maneira como eu estava de pé. Eu havia parado de me encurvar. Meus ombros estavam para trás. As lágrimas haviam sumido, substituídas por um olhar entediado e afiado. Inclinei a cabeça para a frente, falando claramente em direção ao telefone em sua mão. Dantas, seguro, eu disse. Minha voz não era o sussurro lamentoso que eu havia usado por horas. Era a voz que dava ordens. Todos os alvos estão presentes. Temos o principal e os financiadores. Tiago deixou o telefone cair. Ele bateu na mesa, mas a conexão se manteve. Mariana, ele sussurrou. O que você fez? Eu não fiz nada, Tiago, eu disse, testando a força das algemas contra a adega. Você fez tudo. Você nos chamou aqui. Você nos entregou as provas. Você até chamou a cavalaria para mim. Os investidores estavam se agitando agora, pegando armas, procurando uma saída de emergência que não existia. O pânico na sala era palpável, um sabor metálico e afiado no ar. Tiago se afastou de mim, balançando a cabeça, sua realidade se fragmentando em tempo real. Não, ele gaguejou. Você é uma bagunça. Você não é ninguém. Você está falando com a agente especial sênior Mariana Vance, eu o corrigi, e você não tem para onde ir. Olhei para as pesadas portas de aço da adega. Dantas, eu disse. Arrombamento. Copiado. A voz no telefone disse, arrombamento em 3-2. Tiago cobriu os ouvidos. Os investidores se abaixaram. Minha mãe gritou. O som do arrombamento foi ensurdecedor. Uma explosão sincronizada que arrancou as pesadas portas da adega de suas dobradiças. Poeira e estilhaços choveram enquanto figuras vestidas de preto invadiam a sala. Seus movimentos precisos e terrivelmente rápidos. Polícia Federal, mãos na cabeça, no chão. Não foi uma luta. Foi uma operação de rendição. Os investidores, homens que se achavam intocáveis, estavam no chão em segundos, amarrados com lacres e dominados. O ar cheirava a pólvora e ozônio. Tiago não correu. Não podia. Ele ficou paralisado, os olhos correndo pela sala enquanto seu mundo desmoronava. Ele viu os pontos vermelhos dos lasers dançando em seu peito. Ele viu os distintivos. Ele viu a realidade que havia negado por tanto tempo. Isso é um erro. Tiago gritou. A voz estridente. Ele fez isso. Ela é a ladra. Prendam-na. Ele apontou um dedo trêmulo para mim, ainda acorrentada à adega. Essa viciada me armou. Verifiquem os bolsos dela. A prova está com ela. O chefe da equipe tática, um homem com quem eu havia trabalhado em 3 continentes, passou por Tiago sem sequer olhá-lo. Ele guardou sua arma e se aproximou de mim. Agente Vance, ele disse, seu tom respeitoso. Desculpe o atraso. Trânsito. Ele tirou uma chave do colete e destravou as algemas. O metal caiu, batendo no chão de pedra. Esfreguei meus pulsos, sentindo o sangue retornar às minhas mãos. Nenhuma desculpa necessária, capitão, eu disse. Contenção de ativos era a prioridade. O chefe da equipe me entregou meu distintivo e minha arma lateral, recuperados do cofre seguro na van de vigilância. Prendi o distintivo ao meu cinto e chequei a arma. O peso dela era familiar, reconfortante. Virei-me para Tiago. Ele me olhava boquiaberto, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Agente, ele sussurrou. Você é uma balconista. Não sou balconista há 12 anos, Tiago, eu disse, minha voz cortando o barulho das prisões. Eu sou a investigadora principal da força-tarefa que acabou de desmantelar toda a sua operação. Caminhei até a mesa onde ele havia deixado o saco de provas, aquele que ele havia enfiado no meu bolso momentos antes. Eu o peguei. Você plantou isso em mim porque achou que eu era fraca, eu disse.
segurando o saco. Você achou que eu era uma viciada que não conseguia revidar. Mas isso não é apenas droga, é? Rasguei o saco. Dentro, aninhado entre os marcadores de dinheiro, estava um livro-caixa de couro preto. É o cronograma de pagamentos, eu disse, abrindo-o em uma página aleatória. Datas, valores, nomes. Cada real sujo que você lavou para o cartel, verificado pelo clone digital que fiz do seu servidor há 3 dias. Tiago caiu de joelhos. A luta o abandonou de uma vez. Ele parecia pequeno, patético, uma criança que foi pega brincando com fósforos enquanto a casa queimava ao seu redor. Eu posso consertar isso. Ele gaguejou, olhando para mim com os olhos marejados. Mariana, por favor, eu sou seu irmão. Diga a eles que foi um erro. Diga a eles que eu estava sob disfarce. Sob disfarce? Dei uma risada seca. Não, Tiago, você não estava sob disfarce. Você estava sob vigilância. Fiz um sinal para o chefe da equipe. Levem-no. Enquanto os agentes arrastavam Tiago, ele gritou por Cíntia. Então avistou o saco de couro na mesa. Mãe, o saco! Queime! Destrua! Cíntia avançou, agarrou a prova e a jogou na lareira crepitante. O couro pegou fogo rapidamente. As páginas se enrolaram, enegreceram, desapareceram. Tiago gargalhou, triunfante. Acabou. Vocês não têm nada. Parei o chefe da equipe com um gesto. Deixe queimar. Cíntia se virou, com fuligem no vestido, desafiadora. Você não tem provas. É a palavra dele contra a sua. Eu não me intimidei. Você acha que eu traria o livro-caixa original para uma festa? Aquilo era um caderno de R12, um chamariz. O sorriso dele se desfez. A prova real não é de papel, eu disse. Eu clonei seu servidor. Cada transação, e-mail e centavo sujo já está na nuvem da Polícia Federal. Tiago ficou mole. Então, encarei Cíntia. E você acabou de cometer o pior erro da sua vida. Eu estava protegendo minha família, ela sussurrou. Não, você estava destruindo provas em uma investigação federal, eu disse. E agora você está envolvida. Pela lei das organizações criminosas, ocultação de provas a torna responsável. E com o confisco de bens, o governo presume que tudo o que você possui foi comprado com dinheiro sujo. É a minha casa. Ela engasgou. Não mais, eu disse. Você queimou sua ponte. Agora você vive nas cinzas. Ela estalou, avançando sobre mim, tentando arranhar meu distintivo. Eu agi primeiro, derrubei-a com força, prendendo-a contra a pedra. Cíntia, avance. Pare de resistir ou será acusada de agredir um oficial federal. Eu sou sua mãe. E você tentou me vender por um contra-cheque. Eu sussurrei, travando algemas de verdade em seus pulsos. Enquanto eles os arrastavam para fora, Tiago não lutou. Cíntia não implorou por ele. Ela gritou sobre suas joias. Eu saí para a noite ao som de sirenes. A justiça finalmente em voz alta. 3 dias depois, a mansão não tinha uma placa de vende-se. Tinha fita laranja e um aviso. Apreendido pela Polícia Federal. Cíntia estava na calçada discutindo por suas pérolas. Tiago estava em uma cela federal. Fiança negada, encarando 20 anos a prisão perpétua. Olhei para meu antigo sedã, pago com dinheiro limpo, título em meu nome. Então, abri meus contatos. Deletar Tiago. Deletar aquilo. Deletar. Não um colapso. Uma correção de balanço. Dirigi em direção a um futuro que era tranquilo, honesto e meu. Se você já precisou ser o vilão na história de alguém apenas para se salvar, compartilhe isso. Você não está sozinho.